citando o Zé Paulo, vai começar. E agora? E o nosso podcast Lasquinês está no ar mais uma vez. Hoje recebendo o nosso convidado especial em primeiro plano, bonitão, botou até um teto. Marcelo Timbó, dizem que parece comigo, mas eu sou o irmão mais novo, você tá ligado, né? Eu tô ligado, cara. Apesar de ser o mais velho. Você é bonitão, você já começa lá, seria um alto elogio? Eu sei, é jactante você hoje. Hoje vamos falar de direito ambiental, vamos falar de direito autoral, falar das atualidades, com o comentário de Marcelão aqui, tem muita treta. Ex-presidente que vai usar tornozeleira acabou de chegar agora. Notícia quentíssima. É isso, meu bebê reborn, imagine. Vai ser muito legal. Coloca aqui na câmera 1, Dante. Olha, e hoje, inclusive, tem uma câmera 1 e tem uma câmera 1.1. Bota aí a outra, 1.1. Salve nosso diretor Jojó. Hoje nosso programa está imperdível, muita coisa bacana. Marcelão, bota no quadro aberto de novo. Seja muito bem-vindo, viu? Opa. Pegue na minha balance aqui. Prazer, Você é Adriano Tequila. Opa, já nos conhecemos. É uma pessoa quase confiável. É isso aí. Muito bem. Adorando, quase confiável. Eu acho que... Você quer apresentar o Marcelão? Porque eu conheço pouco dele. Não, é melhor você apresentar, que eu vou É falar. mestre em Direito pela UFBA, professor universitário da Unijóia. Tá dando aula lá, né? Todas as cadeiras de Direito Civil, as 17 cadeiras de Direito Civil. E também uma figura que todo mundo conhece pelo Bate-Fundo, não é? Pela banda Bate-Fundo. Tem até um cavaquinho ali, não sei se você reparou, tem um cavaquinho aqui no seu... Tem uma bolinha, se você bater bolinha. E olhe lá. Que a gente precisa chamar Júnior para fazer aqui um Bate-Fundo especial. Mas hoje, até pelo figurino denuncia o nosso tema, vamos tratar de direito do autor, direito ambiental, tem muita coisa aí pra gente tratar. Mas tem que tratar também da noite de Salvador. Aprovaram o PL ontem, na calada da noite. Mas tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Quer que eu faça a escalada? Diga, não, mas pode fazer a escalada, mas eu acho que o advogado de Bolsonaro tem que começar assim, ó. Tem que começar assim, ó. Ó, tem aqui o colega advogado, você chegou a ver isso aí? Não vi. Pois veja, é o seguinte, ó. Eu vou até aumentar o botão volume aqui. Primeiro que ele está todo errado de óculos escuros, né? Numa sessão de tribunal do júri. Ó. O cara vai defender Bolsonaro hoje, assim. A rasteira, tem delas que vem pra matar. Mas quando a rasteira não mata, aproveite pra se levantar. Ó, o outro filmando atrás do Danilo. E o que tá mais atrás com a mão na cabeça, meu Deus do céu. Que mico. Que mico. Ele conseguiu chamar atenção, né? Mas existem várias formas de se chamar atenção. Seria essa uma forma adequada de um advogado se comportar? Com a palavra, professor Marcelo. O que você achou disso aí? Ó, ficar falando da atuação de colegas assim, você sabe que é um negócio perigoso, Mas né? isso não é uma atuação jurídica. Pois é, isso aí é uma atuação teatral, você não sabe se veio, se é um esquete, né, de comédia ou se é algo que, enfim, que aconteceu de verdade, mas na advocacia você sabe que temos, o Brasil tem uma realidade hoje, né, porque eu fiz faculdade e tinha 150, 200 escolas de direito no Brasil. Hoje a gente tem, salvo engano, mais de 2.000. Eu tenho um detalhe disso daí, eu acho que eu li isso em 2021. Saiu uma matéria, eu já falei, deve ter falado aqui, que pra mim chocou, saiu no Globo, inclusive, que o Brasil tinha mais escolas de faculdades de direito que China, Europa e Estados Unidos juntas. Pois é. Então o resultado disso é uma queda na qualidade do ensino e uma queda na qualidade do profissional do direito que acaba se formando, e a gente vê uma cena como essa aí, porque vai muito além, né, do conhecimento técnico, mas sim a formação ética, a formação, né, de conduta, e cada vez mais a gente vê cenas como essa, que eu acho que tem uma ligação direta com isso, com a queda do ensino, com a qualidade do ensino, a qualidade das pessoas, do preparo, né? Tem faculdade de direito hoje que você entra na faculdade e você não faz nem vestibular. E também eu acho que o fenômeno da rede social, a perspectiva do sujeito sabe que está sendo filmado, tanto que tinha um colega ali que provavelmente ele combinou com ele, ó, grava aí, grava aí, isso vai para rede social. Claro. Por mais que ele tivesse sofrido um bullying processual ao longo do processo, ele falou, eu vou chamar atenção porque teve várias nulidades. Mas não é razoável. E ginga mal, viu? E ginga mal. Não tem um gingado legal, não. E ali, esse negócio de falar resistência, mas não é resistência, parece resistência de chuveiro isso daí, não é péssimo. E às vezes funciona até por um período para o cara aparecer, mas o ostracismo vem na mesma rapidez que chega o estrelato dele. Então, é uma coisa que as pessoas não estão cada vez menos
pensando a médio e longo prazo nas consequências, sim, a curtíssimo prazo e às vezes enterra a carreira do sujeito. Não, foi péssimo, né? A vantagem ainda, pelo menos, é que no direito tem um exame de ordem. E dá uma qualificada. Você vê que não é perfeito, porque não filtra determinados comportamentos. Mas para a medicina não tem. Essa é uma realidade da medicina que a gente está vivendo agora. E muitas faculdades, teve o boom das faculdades, a inclusão na universidade ela é muito bem-vinda. Entretanto, porém, contudo, você quando tem um número grande de alunos, você não tem quantidade de professor. E a medicina tem um ponto importante, até um bom tema para a gente chamar alguém para conversar sobre isso aqui. Que é o seguinte, a medicina, a parte prática, ela precisa do hospital, da clínica. Precisa de uma unidade de saúde para o sujeito fazer a sua prática. E não tem. Então termina sendo algo assim, muito médico formado, eu advogo para médico, muito médico formado com uma formação que poderia ser muito, muito melhor. Então tem um projeto de lei, inclusive, para que haja uma nova, um exame de ordem à semelhança do que acontece com o direito. Mas antes de passar para a nossa próxima, eu vou até inverter a ordem aqui, viu? Dos nossos temas, eu queria falar desse tema aqui, já aproveitando o professor Marcelo, que fez o seu mestrado, inclusive, em propriedade intelectual. O que é direito autoral, propriedade intelectual, industrial, essa confusão? E depois, eu não sei se você conhece esse caso aqui, o caso recente, faça a primeira definição que a gente explana o caso. Olha, esse cara bonito que tá aqui sou eu, viu? Eu entrevistei aqui, sou eu, bonito aqui. Não tô bonito, esses cortes. Autopromoção. É até bom essa pergunta, esse tema, porque esse é o tipo do tema que até a inteligência artificial do Google faz confusão. Sim. Eu perguntei, por exemplo, cadeira, a poltrona mole de Sérgio Rodrigues, quando cai em domínio público, ou se já caiu. Eu sei que ela já caiu em domínio público. São 10 anos, Eu vou explicar isso. São 10 anos, pode ser prorrogado até por 3 períodos de 5, né? O desenho industrial. Então, ao todo, pode ser até 25 anos. E como a poltrona mole é da década de 60, mais ou menos, já caiu em domínio público. E a IA do Google diz, não, só vai cair em domínio público 70 anos após a morte. Confundiu o direito do autor com propriedade industrial. E aí a gente já para fazer a distinção. Propriedade intelectual é como se fosse um grande guarda-chuva, propriedade intelectual, que regula as criações humanas. De um lado, nós temos as criações artísticas, científicas e literárias, que é direito do autor. A proteção tem um regime diferente, por exemplo, os prazos de direito exclusivo no direito do autor são muito maiores. Dura a vida inteira do autor, mais 70 anos após a morte. Só depois que cai em domínio público e qualquer pessoa pode utilizar livremente, sem a autorização prévia e expressa do autor ou dos seus sucessores. Do outro lado desse guarda-chuva da propriedade intelectual, tem a propriedade industrial, que são as criações humanas voltadas para a indústria, para a utilização, né, do comércio da indústria. A gente tem patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marca, registro de marca, por exemplo, está nesse lado de cá. Esse lado de cá, da propriedade industrial, você tem que fazer um registro prévio no INPI para ter direito a esse exclusivo de exploração comercial. O direito do autor não. O direito do autor não precisa de um registro prévio em lugar nenhum. Essa já é a diferença dos 2 anos. As pessoas acham que eu fiz uma música, eu tenho que registrar em algum lugar para ter proteção. Não precisa. Não precisa. O que vale aqui é a verdade real e o que vale na propriedade industrial é quem primeiro foi no INPI. Por isso que quando você faz o pedido de registro tem data, hora. E no caso da marca, por exemplo, é de 10 anos, se você tem o seu registro, prorrogável por mais 10. Como a lei não coloca uma limitação, essa prorrogação pode ser infinita, então você pode ter uma marca. A marca. Marca é a única propriedade industrial que você pode ter o direito exclusivo por tempo indeterminado. O modelo, esse, na verdade, desenho industrial, que é o caso aí, só pode ser por, no máximo, 25 anos. Então, por exemplo, Sérgio Rodrigues, usar ele, que é um cara, enfim, talvez o maior design. Mas é conhecido no Brasil, talvez. Mas é conhecido no Brasil. Ele tem uma poltrona DIS, que é de 2001, a criação. A DIS 2001, ela, provavelmente foi feita, porque como um design como esse, ele tem uma assessoria que vai fazer o registro e cuida da propriedade intelectual dele.
2001, isso foi feito o registro de 10 anos primeiro, ele tem um prazo de 10 anos. Depois, prorrogou pelos 3 períodos de 5, são 25 anos. A partir do ano que vem, 2026, a gente completa 25 anos e qualquer pessoa poderá fazer a reprodução dessa cadeira DIS, dessa poltrona DIS, livremente, sem pedir autorização para quem detenha essa. Eu acho que ele já é falecido e quem detém isso deve provavelmente são os familiares. Eu conheci ele quando ele esteve aqui. Foi, você não teve, não? Foi um evento de arquitetura. Eu acho que fui lá, fui apresentar o evento, tive... Pois é, então quando a gente vê uma cadeira como essa aqui, para a gente saber se é uma cópia protegida ou não, primeiro precisa saber se o original tem esse tipo de registro, quando foi o ano desse registro, e se o dono do registro, por exemplo, após os 10 anos, pediu a postergação do prazo por 5. Muitas vezes, isso é comum de acontecer, a pessoa inclusive pede o registro do desenho industrial por 10 anos, mas depois não vai no NPI achando que as renovações são automáticas. Sim, não você tem que requerer no último ano do prazo, você tem que requerer de novo. Tem o interesse de ficar mais 5 anos por ano. Por isso, tem mais 5 anos. Então, às vezes, a pessoa tem até um registro, passaram-se 12 anos, ela não pediu a renovação, está em domínio público. Então, para falar sobre um caso específico, a gente tem que analisar isso no INPI, como é que está o registro disso. E esse tipo de cópia, nós leigos, a gente não consegue dizer se é cópia ou não, porque existe uma série de critérios. E provavelmente vai ser contratado um perito que vai avaliar se de fato se trata de uma cópia ou não. E aí tem de tudo. Eu já fiz perícia em direito do autor, já fui perito de direito do autor no TJ Bahia em alguns casos, e é impressionante como muitas vezes você chega a juíza achando que é uma cópia de uma música, e não é. E muitas vezes achando que não se trata de um plágio, e é. Porque os critérios, de fato, os critérios são critérios complexos para você saber isso, mas essa é a realidade. A poltrona mole de Sérgio Rodrigues, hoje, se uma pessoa faz uma réplica, não tem problema nenhum, porque está em domínio público. Agora, precisa avaliar no caso específico se a pessoa que reivindica esse desenho industrial tem esse registro. Só diferenciar uma coisa. As punições previstas na Lei de Propriedade Industrial se voltam para quem faz a reprodução não autorizada ou importa ou comercializa. A pessoa que adquire, na lei da LPI especificamente, não tem nenhuma proteção. Pode haver até algum pedido na área civil de indenização, a depender do caso, sim. Mas a pessoa que, por exemplo... O cara presume uma boa fé. O cara que compra, exatamente, o cara fez um projeto com um arquiteto. Esse projeto de arquitetura tem proteção autoral. O projeto tem proteção autoral. Mas os objetos que estão sugeridos ali podem ter ou não de desenho industrial. Veja que as coisas se misturam. E às vezes há uma confusão muito grande que é feita na prática. Aí, a pessoa que está adquirindo, ela, que muitas vezes adquire de boa fé, vai na questão do preço. Para ver se, tem um negócio... Se você olhar, botar na internet aí, é um pouquinho mais barato. Se você olhar na internet, a poltrona DIS, que eu dei o exemplo aqui de 2001, o par está cerca de 20 mil reais. O genérico é cerca de 2, 3. O próprio Google hoje ele tem uma lente que você vai no objeto, tira foto e ele já mostra genéricos. Não, dando inclusive nome aos bois. Aqui no caso tem o original, que é vendida por uma loja aqui em Salvador, de forma exclusiva, e aqui uma cópia, presumo que tenha sido essa, que foi adquirida por um comprador, que é um grande restaurante, loja também, que cobra caro no pão, diga-se de passagem, e que, pelo que remonta, fez um orçamento, montou-se com esse tipo, com o original, só que ela foi, achou mais barato e comprou. Só para você ter ideia, eu não sei lhe dizer se isso é uma cópia ou não. A gente vai precisar de uma pessoa especialista, de um perito em desenho industrial, que vai, a partir dos critérios de originalidade, novidade, saber se de fato é uma cópia ou não, porque às vezes engana a gente visualmente achando, mas... E se você for observar, já tem um detalhe de diferença em relação a esse ângulo aqui, né? Às vezes é um ângulo que pode determinar, mas tem várias coisas parecidas, assim, duas artes aqui. Eu cheguei a entrevistar os dois, o seu Rodrigo Moraes e Manuel Bandeira, que é o autor da cadeira.
A gente tentando evitar falar os apelidos aqui. Que é um dos maiores nomes de direito autor do Brasil. Rodrigo Moraes. Violão como ninguém. Rodrigo Moraes é um dos maiores nomes de direito autor do Brasil. Toca violão, exatamente. Ele toca violão também. Aí a gente conversou um bocado, foi um bate-papo longo. A parte prejudicada não é, no caso, o autor, ele não é a figura hipossuficiente que tem que ser protegido pela lei. Como é que funciona isso ao lado do... Ele tem a proteção, ele tem a marca, a segunda loja, e é tudo registrado. Ele tem o registro do desenho industrial. Ele vive disso, ele é arquiteto. Sim. Também quem é? Manuel Bandeira. Manuel Bandeira não só arquiteto, ele é uma figura espetacular, ele é sobrinho de João Baldo Ribeiro. Olha só. Nossa, um duplo título. A ilha de Itaparica. Porra, minha terra. Itaparica. E ele tem que ter essa proteção, porque a razão de ser da propriedade intelectual é continuar estimulando que pessoas como ele criem. Claro. Porque o cara, para criar isso aí, ele tem um investimento, ele cria protótipos, ele, enfim, investe em materiais, faz testes, isso tudo toma tempo. Eu imagino que ele, para criar uma cadeira dessa, ele invista uma importância. Um ano de trabalho e valores. Então, e pessoas contratadas. Se você não estimula ele é o autor, é? Ele foi o autor da cadeira? Ele é o autor da cadeira. Legal. E ele atestou que é uma cópia. Atestou. Vai tomar as medidas judiciais cabíveis? Já entraram na justiça. Se é de fato uma cópia e está dentro do prazo de direito exclusivo dele, ele tem todo o direito. Mas no caso, a loja que adquiriu e colocou no restaurante não tem legitimidade para ficar brigando. Passiva, não. Sim, você está falando do cliente final. Não, o cliente final, a figura do cliente final para a LPI, se você olhar os tipos penais que tem lá de repressão, eles são voltados muito mais para quem faz a reprodução, quem fabrica a reprodução, quem importou, quem vendeu, do que quem compra. E isso é uma coisa muito comum no mundo todo. Eu tenho a suspeição do país de onde veio. E isso é uma coisa muito, muito comum. Por exemplo, a poltrona mole de Sérgio Rodrigues, depois que ele lançou, 2 anos depois que ele lançou internacionalmente, 2 anos depois, parece que tinha umas 9 fábricas na Itália fazendo. Igual. Exato, e sem autorização. Então, isso não é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa internacional. Eu acho que a preocupação aí, por exemplo, nós temos sites, sei lá, AliExpress, Temu, Shopee, não sei o quê, que são especializados na venda dessas réplicas. Eu acho que se voltar, não para o cliente que consumiu a peça, mas sim para esse tipo de empresa ou site que está lucrando reiteradamente com uma... Eu acho que isso é mais efetivo, isso é mais... O meu olhar é exatamente esse. Muito embora eu fui questionado, pessoas me falaram que o cara que compra também, ele tem noção. Tem um caso que é interessantíssimo nessa área, que é o José Padilha, autor do Tropa de Elite, que ficou muito famoso antes do filme ser veiculado, porque ele foi amplamente pirateado, copiado, vazou. E ele disse que Gilberto Gil, enquanto ministro da Cultura, estava lá exibindo uma cópia pirata do Tropa de Elite. E ele falou, porra, olha que absurdo, ministro da Cultura. Mas ali, o ministro cometia um crime, não cometia um crime. Quem pirateou é quem cometeu o crime, é isso, meu ponto. Não, aí já é outra lógica que é do direito do autor. Sim. E é outra confusão que é muito comumente feita. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente pegou a época que a gente passava ali na frente do Iguatemi, hoje Shopping da Bahia, tinha um monte de gente vendendo CD pirata. Sim. E isso é uma coisa naturalizada pelas pessoas, sem saber que estavam ali. Mas eles morrem de medo do rapa. Quem morre de medo do rapa é o cara que camelô, o cara que está vendendo. Mas a pessoa que está ali adquirindo, eu me lembro que na época, a gente já estudava direito do autor, já trabalhava de autor, e a gente pensar em convencer alguém de não comprar um CD de R$5, R$10, mas comprar sim o de 40 que estava na loja, era algo, uma missão impossível. Você chegou no fora ponto... meu CD do Dendê Groove, eu tive que jogar fora, pirata. Mas você chegou no ponto importante, que eu acho que isso tem que ser dito também. E o direito, ele tem que ser analisado de uma forma sociológica, com né? certeza. Assim, aqui, por exemplo, não sei se é o caso, mas você pega um móvel que custa R$100 mil uma mesa, e a mesma mesa custa 5, 6... para o consumidor, para aquele que vai... Então, assim, há uma desproporção.
Sim. É muito difícil, impossível você convencer a pessoa. Não, compre aquele porque... Por então, causa da propriedade industrial. Não tô querendo defender que haja a búrgula da proteção que não do haja direito da propriedade. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, às vezes as pessoas cobram muito caro. É um negócio, assim, sobretudo, o design, por envolver o design. Regulamos em idade aqui. Eu sei que muitos de vocês tiveram livros xerocados na época da faculdade. Sim, E não tem problema, mas seja até a cópia de uso pessoal não tem problema pela lei do doutor, ainda mais de pequenos trechos. Viu, gente? Pode, o xerocado tá tranquilo. Ou não, o download de PDF. Não faço, não. O xerocado, quando a lei do direito do autor foi promulgada em 98 e fez uma reforma nos crimes no Código Penal, a Xerox própria ainda era um problema. Depois que houve uma modificação. Então, só para identificar o seguinte, que há problema sim você fazer uma cópia de um trecho de um livro. A grande questão é que isso não se tornou mais um relevante criminal. Entendi. Mas eu acho que é mais ou menos o que você estava falando. A gente tem que tentar também educar no sentido de criar a consciência de que precisamos remunerar que os pais das crianças e as mães das crianças precisam ser remunerados pelo seu trabalho. Claro. Agora, a depender do ilícito, isso tem consequências mais drásticas ou não. O grande problema é a pessoa que, com o intuito de lucro, a pessoa que tem o intuito de lucro, ela ganha em cima de cópias não autorizadas. Esse aqui que é uma atividade em massa que ele desenvolve, como esses sites que eu mencionei, com uma grande carga. O que eu quis foi tirar do lado perverso, digamos assim, as pessoas que adquirem mais barato, porque você, por exemplo, aqui, provavelmente todos nós aqui já compramos, eventualmente. Jojo é um comprador quanto mais de equipamentos eletrônicos e outros afins em sites estrangeiros, porque vem a coisa muito parecida, num preço muito mais barato, e você termina se beneficiando daquilo. Então, assim, há uma perspectiva, o que eu estou querendo dizer, tem uma coisa social, do valor muito elevado na peça. Ontem, eu fui comprar um tapete para meu carro. Tapete é uma peça de borracha. É um negócio de borracha. Não tem tecnologia. É uma borracha cortada de acordo com... E tem umas frescurinhas, uma pontinha de alumínio aqui. O negócio... R$2.800 o tapete. Uma borracha. Você não segue aquele meus conselhos para comprar. É um tapete que era para custar... Aquele tapete é um tapete que era para custar... forçando a amizade, R$600. Forçando a amizade, R$600. Ou seja, é um negócio 5 vezes mais. Você gosta de carro? Assim, só para colocar o sujeito vai comprar, concessionário. É difícil, então eu acho que para o consumidor algo completamente desarrazoado. As pessoas fazem conta, entendeu? Tem a patente, é do carro, é legal, assim, não faz sentido, é um negócio completamente, né, Jó? Aí, Jó tá dizendo, mesmo, por isso que eu vou comprar na Shopping. Eu não tô vendo o Jojó falando, não. O Jojó tá negando aqui, fortemente. Só paga 500, pois é. Indo para o próximo assunto e falando de autor, essa semana teve alguns posts aqui, antes da gente falar ali do pagode, porque o pagode tá retomando, tomou o Batifum, beleza, e o pagode retomou o primeiro lugar dos streams. Voltando o sertanejo para um lugar secundário, eu acho que ainda dá para baixar. Eu adoro o sertanejo, adoro. Mas a hegemonia do sertanejo. Eu, honestamente, eu não gosto. Eu gosto, eu não acho. Eu acho uma porcaria. Eu também acho. Eu gosto. Acho que tem o seu horário. Você tá tomando uma cervejinha ali. Não, quando eu tô tomando cervejinha. Mas eu queria falar aqui de Vinícius de Moraes. Será que Vinícius seria cancelado hoje, Marcelo? Com certeza seria, mas é um absurdo esse cancelamento, porque, como você falou que o direito tem que ser analisado sociologicamente, também tem que ser analisado historicamente. Claro. É anacrônico julgar o cara. É claro que a gente tem que ver como é que você pega uma frase dita por alguém há 50 anos atrás, quer trazer para hoje. É uma coisa simplesmente estúpida. Simplesmente uma idiotice você querer cancelar, por exemplo, Monteiro Lobato pelo que ele escreveu no livro há, sei lá, 80 anos atrás. Então, isso é de uma estupidez e uma burrice lacrativa que vai de encontro à ideia muito positiva de lutar contra, enfim, discriminação, racismo e os direitos das minorias, enfim.
Eu acho, inclusive, que a Lacrolândia, quando faz isso, ela termina enfraquecendo a legitimidade do próprio movimento. Porque você vai criando inimizades, vai criando arestas desnecessárias. Então, por exemplo, se no livro de Monteiro Lobato tem uma frase que é racista, é bom que ela continue lá para a gente entender o contexto, ver, olha, isso aqui não é para ser feito mais, e explicar. Você vai perder a oportunidade. Se você risca aquilo ou tira das próximas edições, você não tem a oportunidade de explicar para as crianças ou para quem está chegando aí o como era ruim, como não deveria ser. Você está tão certo sobre isso, eu defendo essa tese muito, porque hoje a gente já tem pessoas falando abertamente, olha, não existiu ditadura no Brasil, nazismo de esquerda, o nazismo... Essa é a consequência do apagacionismo histórico. Eu vou dar o nome aqui, eu nem sei se tem isso, mas eu já vi revisionismo, mas o que o pessoal quer não é revisionismo, é apagar. Isso ataca a direita também, tem gente que nega o Holocausto, sabe? É o que total. Isso é muito maluco. O próprio ex-presidente acha que não houve ditadura no Brasil, né? Foi uma aí falaram uma vez operação militar. Aí falou, não, e teve alternância de poder. Eu falei, a União Soviética também, Khrushchev, Gorbachev. Aí você quer pegar uma figura dessa aí que é um gênio. O Vinícius de Moraes é um gênio, diplomata. Você viu o quarto dele aqui que tem em Itapuã? Casa Divina? Sim, já foi. Às vezes um gênio desse que falava a linguagem do tempo dele como ninguém. Talvez o maior letrista de todos os tempos aí, na minha opinião. Não sei, bota Chico aí perto dele, já em outro estilo, mas aí você vai cancelar. Enfim, Chico tem coisas que hoje ele não canta. Gilberto Gil tem coisas que ele gravou na década de 60, 70, que ele sabe que hoje ele não... Até os Cafajestes, que Marcelão foi protagonista. Boa lembrança. Você atuou no Cafajestes? Boa lembrança, atuou. Boa lembrança. Cafajestes... Esse Cafajeste, então, agora. Isso. Que coisa boa. Um Cafajeste é cooperado. Eu já conversei com o Fernando Guerreiro, que é o diretor da peça, sobre a remontagem. E aí, isso já tem, sei lá, uns 10 anos. E aí, Guerreiro, será que a gente remonta? Não dá. A não ser que fosse reescrito todo o texto, porque o contexto histórico lá, década de 90, início dos anos 2000, onde foi feita a montagem, as piadas que eram contadas, elas não eram o fim do mundo. E no final, a peça, Os Cafajestes, na verdade, é uma grande homenagem às mulheres, que vai se revelando ao longo da peça. E é muito respeitosa, não é um musical de alto nível que ganhou o prêmio nacional e tal. Mas, hoje em dia, não tenha dúvida de que, com 15 minutos de peça, alguém ia se levantar e ia fazer um palanque político. Já tem alguém gravando. Já estou até com a ideia, Fernando Guerreiro, vamos fazer o Super Bom Moço. A nova peça, cheia de ironia, só mostrando o lado cínico da coisa. Falando em Super Bom Moço, olha só. O James Gunn, autor, diretor do filme, ele é CEO da DC Comics. Ele foi convidado a escutar a música Foge Super-Homem, Foge Mulher Maravilha. We're talking about the song again? Uma porcaria. E ele, muito elegante, ele fala, olha, não gostei dessa música. E ele fica perguntando o tempo inteiro no vídeo, vale muito a pena assistir esse vídeo do O Legado de DC ou Elvis Mad Crazy? O que você acha disso? Eu acho que primeiro eu queria fazer uma observação. Inclusive temos aqui Rafael e Cecília hoje, meus estudantes lá da Faculdade de Jornalismo da Universidade Católica. Isso o entrevistador não pode fazer. Momentos de escolinha do professor Timbó. Isso não pode fazer. Ele sugeriu uma música, porque tem a música Superman, Pagode, o entrevistado prontamente virou e disse assim, olha, essa música é ruim, eu não gosto dessa música, eu ouvi, mas eu não gostei. Passou-se o tema, ele voltou a algo que o entrevistado expressamente disse que não queria comentar, que era algo que ele achou ruim. Não é porque é um pagode que fala de Superman, foge, mulher, foge Superman, e ele é o diretor do filme Superman, que ele vai gostar da outra relação. Aí o entrevistador ficou insistindo no tema. Aí ele foi elegante, mas falou assim, eu não gostei, você vai voltar a falar da música? Eu não gostei. Você gostou? Aí fala com a pessoa, ela também não gostou. Você gostou? Aí ele gagueja, fica assim, não, é porque, então, dica. Quando você vai entrevistar alguém, você faz um roteiro, vamos fazer um roteiro para entrevistar na sala, mas é o entrevistado que faz o roteiro, que compõe aquilo, o produto final.
você tem um plano, mas esse plano tem que ser adaptado à pessoa. Aí com esse ficou uma cena constrangedora, a música é ruim. De fato, não é uma música de carnaval. Aí o sertanejo eu elogio, mas essa música é ruim. Com uma tentativa de conexão de duplo sentido, né? Foge mulher, foge Superman. Com a dancinha razoável, que virou coisa do carnaval, porque carnaval tá fazendo. Mas o Superman falou, meu amigo, essa música é ruim. Não, e é uma brincadeira, ele vira, e você gosta? O cara fala, não gosto da música. Ele virou, você escuta no carnaval, todo mundo é obrigado a escutar. Ele falou, porra, que merda. Isso é uma ditadura. Isso é uma ditadura no carnaval. Passa isso daí, pô. Mas ficou bem legal o vídeo editado. E assim, achei ele super elegante. Tranquilo. Você quer falar de novo disso? Muito bem, isso aqui, já falamos. O glamour da vida noturna de Salvador. Você que tá na vida noturna aí. Não tô mais, não. Você é um ex-cafajeste, né? Mas o Batifon continua? Não, o Batifon continua, mas assim, o Batifon fazia muitos ensaios, né? Ele estava muito... Mudou? Ele ao longo, o Batifon tem 27 anos já, parece que não, mas são 27 anos. Isso, E hoje em dia, o Batifon está mais voltado para shows corporativos, né? Aniversário, show de empresa. E também fazemos ainda alguns shows em casas de show de Salvador, que cada vez mais temos menos, né? Se vocês lembrarem, há 15, 20 anos atrás, a gente tinha assim, Fashion Club, e tinha locais onde depois disso você não paradoxo, isso daí pra mim é uma loucura, porque claro. o mundo parece que quem usa os países no mundo ocidental, não vou falar de China, Índia, que eu certamente não vou entender nada, mas se você for ver, acho que os Estados Unidos é o país que mais consome sua própria música, acho que o Brasil é o outro país que mais consome sua própria música, e no Brasil a Bahia é um estado que mais consome por causa do axé, por causa do pagode, por causa... E a gente não tem casa de show. A casa de show é um parque abandonado. Wet n Wild é um parque abandonado. Mas eu acho, é um mangue isso. Eu acho que... Aí, só para concluir, hoje em dia, o pessoal da música acaba se apresentando basicamente em bar. Bar, restaurante, é o que tem. Você não tem uma casa assim para 500 pessoas. Zen, por exemplo, que depois virou uma casa. Foi ali o suspiro final de casas de show, um lugar com música ao vivo para você ir dançar. Simplesmente não há em Salvador, mas assim, a explicação sociológica disso eu não sei dizer, mas de fato, para o setor da música, esse entretenimento na cidade de Salvador, eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que tem duas coisas, e eu acompanhei bem essa decadência, porque eu tocava, era dono de bar e tocava. Eu acho que quando teve aquela modificação da lei seca, teve uma restrição do público, eu tinha consumidor que vinha de Feira de Santana. Entendeu? Ele vinha pro Rio Vermelho, escutava o som dele e voltava para Feira de Santana. De Vila do Atlântico, de outras cidades. Isso quando, e é bem feito, obviamente, né? No início a pessoa não pode beber e dirigir, mas isso deu uma segurada no público. O público que se deslocava passou a ser um público mais restrito. O sujeito começou a consumir o bar, a casa noturna vizinha, mais próxima. Esse foi um ponto. Depois veio a pandemia. E com a pandemia foi algo assim, quem estava, e todo mundo trabalha aí mais ou menos no limite, porque não tem gordura, apesar de ser algo lucrativo, é um negócio que funciona bem e depois você tem que fazer várias ações para conseguir rodar. E o ponto principal, na minha opinião, que é a violência. A gente passou a ter, eu lembro, toquei no Rio Vermelho de 2004 a 2014, mais ou menos, uma década. E eu vi bem essa modificação do comportamento das pessoas, de ter o medo, pudor, a dificuldade de sair e ficar de noite na rua. Antes a gente ficava numa coisa, você não fica. Ainda ontem, Pedro colocou um vídeo de mora no Rio Vermelho, né? Rio Vermelho, deixa eu ver se aparece aqui, não aparece não. Fronteira Rio Vermelho e Federação, e os tiros de fuzil rolando ao fundo, parecendo natural. Para mim, quem estava em guerra era o Israel e Gaza, Iraque. Eu acho que essa questão da violência, aí as pessoas pensam, fazem a conta. Eu acho que se não tivesse a violência, a gente já teria se adaptado à coisa do Uber. Hoje em dia todo mundo anda de Uber, você não precisa, você poderia consumir. Mas com a questão da violência,
Rapaz. Adicione aí a pitada as pessoas estão bebendo menos. Os dados já vêm da OMS, já vêm de vários lugares. As pessoas estão bebendo menos. Então, a cultura de bar está diminuindo, está migrando, fora os atrativos da construção civil, que são as varadas gourmets, as pessoas cozinhando em casa, fazendo evento em casa. Então, o que é uma pena. Eu sou da época do Quereres. Os novinhos não conhecem. Do Quereres no Pelourinho. A gente tem que. Vamos fazer uma rodada só da noite baiana, lembrando de coisa. Eu vou, bora. Você é protagonista, você era o coadjuvante lá, tentando me armar nos bequinhos ali. Eu vi que você passou, mas só pra. Você já falou, inclusive, isso. A pandemia, para este setor de música, de entretenimento, de bar e tal, foi um golpe que não se recuperou, viu? Não se recuperou ainda? Não se recuperou ainda. O setor musical é porque às vezes a gente pensa nos grandes artistas, né? Sim. Os grandes artistas já estão recuperados já há um tempo. Mas o cara que vivia ali da noite, fazendo bar, tocando às vezes 3, 4 vezes no mesmo dia para poder conseguir ter uma renda mínima, esse cara, ele hoje provavelmente está vivendo de outra coisa além da música. Sim. Ele não voltou a viver só de música. A gente tem que ver um dia, Marcelo, que a gente tem que falar de música. Você falou isso daí, eu li recentemente, não tem a ver com aqui, e a gente com assuntos urgentes, Bolsonaro ou com busca, mas eu vi Ivan Lins falando, ele falou, eu tinha um plano de aposentadoria. Sim. Ele falou, cancelei meu plano de aposentadoria por causa de Spotify e Deezer e dos streams. E voltei a fazer show, porque eu não tenho mais idade. A gestão coletiva caiu demais. Pra música é um tema que a gente... Outro programa, que é assunto pra caramba, que a gente tem... É outro programa, muito bem. E Pix, ó. E Trump mirando no Pix. Como é que pode? Esse negócio da gente, Jojó, faz um Pix pra um, faz um Pix pra outro, está condenado. Olha, não dá pra botar uma vez isso aqui, viu, gente? Não, e o mais engraçado disso daí é que a questão do Pix, eu acho que começa no governo Temer, salvo engano, mas foi turbinado no Campos Neto e no governo Bolsonaro. Pois é. E o aliado dele tá atacando o projeto. É uma loucura. Agradeceu ao grande legado de Bolsonaro, para mim, é o Pix. Eu não sei se vocês lembram, exatamente. Se vocês lembram, na verdade, isso começou quando o Meta começou a anunciar que ia poder fazer pagamento pelo WhatsApp. E o Brasil, como é um país que usa muito o WhatsApp, ia ser meio que um protótipo, um mercado modelo para ver se isso funcionava. Aí o governo, na época, que é a oposição atual, falou, não, peraí, isso aqui é uma coisa, tem que ser nossa, não vamos deixar na mão de uma empresa, vamos acertadamente. Seguraram. Claro. Seguraram a licença. Claro. Aí agora, qual é a ideia de mirar no Pix, acabar com o Pix para transformar essa forma de pagamento, de transferir para a mão de uma Meta ou outra empresa, ou Musk, ou seja lá o que for, pelo amor de Deus. Mas para mim tá claro, assim, depois do Pix, porque eu achava que tinha uma coisa política de Bolsonaro e tal. Eu acho que Bolsonaro aí, na verdade, é só a marionete do contexto, do enredo. Porque o que ele quer, na verdade, é perspectiva econômica. Como ele fez, inclusive, acho que foi no Vietnã, algum país ali do sul da Ásia, não sei se vocês souberam, ele fez a mesma coisa. Olha, vamos aumentar a taxa. Aí de vocês, veja aí o que você vai me ajudar como. Aí o pessoal, não, Trump, peraí, tem uma ilha aqui para você tomar conta aqui, bota um resort seu daquela sua rede. Não, tá resolvido, então suspende o tarifaço. Ou seja, utilizando o cargo público para obter vantagem pessoal para suas empresas, para as empresas dos amigos, escancaradamente. A gente sabe que a turma vai para a política para fazer negócio. Sim. É difícil você não ter um político que não seja ou por vaidade ou por intenção negocial. Mas o cara fazer isso às claras, dessa forma, na maior nação do mundo... Isso já leva para o nosso próximo tema. E, Dante, por favor, você pega aí uma coquinha. Opa, tem uma Coca-Cola aí, Traz uma coquinha antes que Trump mude a nossa coquinha, hein? Por Deus, pela pátria. Opa, caiu alguma coisa aí. Sabe que isso é um livro de 1993, que o cara alegava, no final do livro, eu era criança, 93. Eu boto em você aqui enquanto você fala. Oh, delícia. Lá ele. O cara alegava que ele tinha a receita da Coca-Cola. Eu só li as últimas páginas do livro, aí o CEO, né, para não chamava CEO, chamava diretor, algum nome menos pomposo, fancy, e o cara falou assim, eu falei, e daí que você vai fazer o que com esses dados? Talvez você tenha encontrado a fórmula da Coca-Cola. E Trump está se achando tão poderoso que está entrando na fórmula da Coca-Cola, que é substituir o xarope de milho, que é a DOS,
A Coca-Cola não é a zero. E tá? Para o cana, que é o maior fornecedor de cana no Brasil. Esse cara de agora, o que é que ele quer com isso? Os produtores de milho dos Estados Unidos estão absolutamente pirados. Caiu as ações na bolsa. Isso deve estar também, talvez, tirando uns trocados nessa brincadeira aí. Possivelmente. O que eu acho, ele fica assim pensando, não, vem cá, qual é a maluquice que eu vou fazer hoje? Né? Pra ficar aparecendo, né? Não é? Ele acordou assim, ao invés de Coca-Cola, tá tomando uísque. Que foi maravilhoso. É política de bêbado, toma um uísque e diz assim, qual é a maluquice que eu vou fazer? Não, ele falou duas coisas que eu adorei. Duas coisas, olha, Trump acertou. Dois momentos. Trump assumiu, Pelé é o melhor atleta. Ele falou abertamente essa semana, ele assumiu. Na semana tá tomando. Tem aquela cena dele pegando a medalha? Tem, claro que tem. Tem aqui, peraí. Mas tá no futebol, você vai chegar aí, vai passar. Não, mas eu quero botar, porque é correlato. Várias coisas bacanas, deixa eu tentar mostrar. Cadê? É que não sabia se era futebol. Aqui. É futebol, mas de alguma forma está relacionado. Saiu no Grupo Metrópole. Agora eu botei 2 vídeos, eu não vi como é que ia funcionar isso daí. Associado aí ao Doritos de peruca. Ele pegou a medalha, veja só, além de ter participado da cerimônia como um todo, né? Aquela cerimônia que não era. O presidente da FIFA fala, não, vamos sair aqui agora. Ele não, fica aqui, ignorou e ficou lá. Pega a medalha e bota no bolso. Igual o nosso José Maria Marim, vice-presidente da Federação Paulista, ex-governador de São Paulo, que em janeiro de 2012 e também fez a mesma coisa. Em bom baianês, bafou a medalha do campeonato. É um souvenir, né? Agora ele merecia ganhar. Campeonatos, dê logo a medalha do governador, do que ele quer, para levar pro neto. Eu acho que a gente até comentou isso aqui já, de forma anterior o que foi noticiado na notícia. Eu acho que o que está acontecendo é Make Lula Great Again, né? Com certeza. Eu vou até dar um zoom aqui, ó. O Estadão, que não é qualquer jornal, é o mais antigo veículo em atividade no Brasil. É um jornal mais conservador, mais de direita. Conservador, de direita. Aí, ó. Lula lidera todos os cenários para 2026, diz pesquisa da Quest. E a terceira há 15 dias atrás não era assim. Não era assim. Ele estava em decréscimo franco, pelo menos era o que as pesquisas diziam. Né? Então, tá aí, Moraes também manteve o... Eu ia perguntar, eu já sei a resposta, mas a pergunta que eles fazem constantemente, eles, o nosso telespectador, Moraes tem que se meter até no IOF na questão do governo, tá aqui na capa do Valor. Não, aí na verdade é uma questão jurídica, né? Porque tem uma relação de reserva de competência. Se o governo federal tem de fato a competência para fazer decretos que mudem a alíquota do IOF, que tem, ou se haveria, que foi o que a oposição alegou, um desvio de finalidade. Você utiliza o instrumento legítimo que você tem, mas para fazer uma outra coisa. Segundo a oposição, isso seria para tapar o rombo e não para regulamentar o mercado. Só que Moraes falou que está dentro do limite, isso foi razoável. Na verdade, ele deu provimento parcial, digamos assim, mas de uma maneira geral, o aumento que vai ser dado na tarifa do IOF ficou mantido e a Câmara depois rebateu, aprovando alguma coisa que eu não sei, o que não cheguei a ler, mas 30 bilhões retalhou com um acréscimo de 30 bilhões no orçamento. E eu acho, inclusive, que não deveria entrar no teto do orçamento. Porque, veja, se a Câmara, pela Constituição, nas 3 esferas, é quem tem a chave do cofre, é quem determina o que pode, é quem aprova a lei orçamentária, e é quem diz, olha, pode gastar mais. Se tiver um tratado internacional que aumente as despesas internas, isso tem que passar pela Câmara. Então, se é ela que está dizendo, vou aumentar aqui 30 bilhões, isso não deveria ser um problema para o Executivo. Porque é ele que está aumentando. Entenderam o raciocínio? Sim. Então, assim, na minha opinião, esse aumento, essa mácula que o Congresso Nacional quis fazer, porque ficou chateadinho, não procede juridicamente. É capaz de ter uma nova judicialização que seja... Só para concluir, quando é suscitada uma constitucionalidade ou não de qualquer ato do Legislativo ou Executivo, é a obrigação do STF se manifestar sobre isso.
Claro. Então, às vezes o pessoal fica perguntando, mas né, Alexandre de Moraes tem que se pronunciar. Ele não vai dizer qual é o caminho. nível do IOF, ou a taxa que tem que aumentar ou diminuir. Ele vai dizer se a forma foi constitucional ou não, e a depender da questão, se o mérito da questão está de acordo com a Constituição ou não. Claro. E é a função do STF, e que isso. bom que existe o STF fazendo essa revisão, porque o nosso Estado é um Estado democrático de direito. O pessoal fala muito vive democracia de direito. A função é essa mesmo, é de equilíbrio, é de, no final das contas, dar a última palavra. No nosso sistema, o STF tem um protagonismo. E tem lembrando que aceitar isso. Tem um detalhe histórico que é importantíssimo, que as pessoas tenham em mente, é que quem vai dar as bases para que o liberalismo e o capitalismo, tal qual conhecemos hoje, vai ser o império da lei, vai ser o direito. Sim, claro, não tem dúvida. Vai ser o direito. E nesse episódio recente de Trump... O problema é que às vezes o império da lei é bom, sim. Em algumas situações, e em outras que não me agradam, o império da lei não é bom. Não é bom. Exatamente. Esse é o grande problema do tarifaço de Trump para o Brasil, é exatamente isso. O Brasil é um Estado democrático de direito e ele está ameaçando o direito. Exatamente. O que é, inclusive, e aí eu queria deixar claro aqui, não para meus estudantes de jornalismo, mas para os estudantes de direito da Universidade Católica, ou qualquer estudante de direito. Aquilo que foi feito, está sendo feito lá nos Estados Unidos, ações contra Alexandre de Moraes, isso é de uma imbecilidade básica, porque ele é ilegítimo passivo. Não tem como. A decisão foi do Poder Judiciário, foi do Supremo Tribunal Federal. Eu não posso demandar contra um juiz a pessoa do juiz. Sim. Já pensou se essa lógica maluca valesse? Olha, o juiz fulano de tal, acabei de receber uma decisão aqui favorável de um cliente meu, né? Mas se fosse contrária, não, eu vou processar o juiz, porque o juiz deu uma decisão contrariamente. Não faz sentido. Você tem que recorrer, ou então, se você quiser demandar, o que seria outra maluquice, mas menos razoável, o Poder Judiciário, ou o Brasil. Mas demandar a pessoa de Alexandre de Moraes, isso é maluquice, barbaridade, burrice processual básica. Básica. E os caras fazem isso, estão fazendo isso. A gente começou no momento, Marcelo, de normalizar o absurdo. Mas você sabe o que é isso? Mas você sabe o que é isso? É o pessoal dançando capoeira. Ele quer holofote. Claro. Não, mas holofote. a gente tem que dizer, para ficar claro, que é o pessoal dançando claro. capoeira. Porque vai ter gente, eu tenho pessoas, amigos ilustrados, que dizem assim, não, mas ele é um ditador, é a ditadura do judiciário. Beleza que você acha isso, eu não gosto das decisões, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a forma como está sendo feito é uma forma completamente anticientífica. Eu talvez seria contando esse caso pela segunda vez, mas foi muito engraçado. Uma vez uma prima me liga e fala assim, Adriano, estamos vivendo uma ditadura, Bolsonaro era presidente. Eu fiz, olha prima, você pode não gostar de Bolsonaro, mas o Congresso está aí. O Supremo tá aí. Certeza. O Exército tá aí. Ele não é um ditador. Foi eleito. Aí ela virou e fez, claro que não é. Eu estou falando de Alexandre de Moraes. Eu fiz, porra, aí menos ainda. Aí menos ainda. Aí é mais maluco ainda. Hein? Se ele não é, Alexandre também não é. Não. A turma fica ditadura de esquerda, ditadura do judiciário. Ditadura fecha o Congresso, bota tanque na rua. Você não tá vendo nada disso. Então... Na verdade, ditadura, o grande problema é não permitir a alternância do poder. Democracia são três coisas, né? Respeito aos direitos civis, né? Representação popular, povo que elege e alternância de poder. Qualquer lugar que não tenha uma dessas três coisas, de fato, pode até aparentemente viver um Estado democrático, mas é uma ditadura. Como, por exemplo, a Rússia. Sim. A Rússia não é um Estado democrático porque a mesma pessoa está ali no poder. Bolsonaro ter sido eleito em 2018 foi uma grande demonstração da saúde da democracia brasileira, porque permitiu a alternância. Exatamente. Ele não ser eleito em 2022 é uma outra prova da alternância. Quando não há alternância do poder, é que você tem que ficar essa possibilidade real de alternância. Eu vou falar uma coisa aqui polêmica. Pode falar. Olha. O lugar é esse. Que rufem os tambores. Olha o corte. Atento, viu, Breno? Na Bahia, a gente já vive há, 16, vai para 20 anos com o mesmo grupo de esquerda no poder. No governo. No governo.
Será que isso é democrático? Porque, veja só, a gente vê que tem eleição, tem está acontecendo, mas o que acontece na prática é que o sistema eleitoral, da forma que ele está posto, da forma que ele foi construído, é muito difícil a alternância de poder. Anteriormente, o grupo de Antônio Carlos passou também muito tempo no poder. Então, isso para mim é uma prova de que a gente pode se questionar, de repente deveria se questionar muito mais se na Bahia vivemos um regime democrático, porque a alternância, às vezes a gente esquece disso. Então, isso para todos os níveis, né? Prefeitura, governo, claro, isso não é uma crítica ao de esquerda, quem está no PT, é só o fato de que não é a mesma pessoa, é outro, mas é o mesmo grupo, são as mesmas ideias, e democracia é alternância. Sem alternância de poder, por isso que a China não é um regime democrático. Por mais que seja capitalista, como que diz que de comunismo tem muito pouco. Não, mas eu acho que o Xi Jinping na China, ele não é o primeiro-ministro da China, ele é o líder do partido. Sim. Que é o equivalente ao primeiro-ministro. Ele não é uma coisa, é bem diferente. Então, a gente tem que ter a alternância como algo saudável. Em 2018, o Bolsonaro não foi o meu candidato, mas o fato dele ter ganhado, eu fiquei satisfeito, feliz pelo fato de ter havido alternância. Sim. Porque tem um momento, para mim a pior coisa que aconteceu no nosso sistema político foi a aprovação do governo de Fernando Henrique Cardoso da possibilidade de reeleição. De onde vem o termo, nasce o termo ali do mensalão. Porque há quem diga que foi pagando mensalão ali para o Google aí geral. Ronival. Isso, tem Google aí, você dá uma. Não acho ruim uma reeleição, não acho. Eu acho, inclusive, que no legislativo tinha que ser assim também, uma reeleição só e acabou. Uma reeleição só. O problema de FHC é que foi aprovada a reeleição para ele mesmo. Não é para o próximo mandato, não. Vai eleger e eu vou me reeleger, o que foge completamente a lógica de direito do Brasil. Se você pegar assim, os primeiros anos Lula e os primeiros FHC, a gente estava tinindo e ficava criticando. Olha, eu pego me arrependendo, falo, que idiota. Os primeiros anos Lula, primeiro mandato Lula 1, FHC 1. É porque a gente também vinha de uma crise econômica que aquele que estava tudo ruim, né? O que viesse certamente poderia ser melhor, porque a gente via uma hiperinflação ruim, era um cenário muito desfavorável. Então, assim, eu sou meio cético, eu acho que era bom, mas não acho que era tão bom, não. Acho que tinha muitos problemas. Acho que a gente não resolveu os problemas de educação e de... Não, tá longe de resolver. O Brasil do BRIC, você sabe que o BRIC foi um plano do Neil, da Goldman Sachs, que o cara, ele falava, quais são os próximos países a crescer no mundo? O Goldman Sachs passou para um economista, eu sempre esqueço o nome desse economista, um dia eu vou escrever e botar aqui, o nome do cara é esse aqui, Adriano, pra você não ficar esquecendo, que ele falou, quais são os próximos países? Pediram promissores, ele falou, Brasil, Rússia, China e Índia. Por quê? Porque tem terreno, tem mão de obra, tem gente, são países grandes, tem recursos naturais e tem tudo para crescer. O único que dá voo de galinha até agora é o Brasil. O resto todo alavancou. O cara acertou em todos. O Brasil traiu o pobre do economista. Aqui tá certo, o Brasil que tá errado. Provavelmente. Eu acho que o Brasil vem... Vamos, a gente tinha coisa aqui, já temos aí 50 minutos de gravação, mas vamos vencer os tempos. Violência contra médicos cresce 68% em 10 anos. De fato, isso é algo que tem acontecido muito. E aí eu acho que, mais uma vez, é o fenômeno da rede social, né? E sobretudo esses parlamentares que entram gravando, entram mostrando, aqui o médico está dormindo, aqui o... Como se o médico não dormisse no plantão. Dorme. Ninguém fica acordado 48 horas, não. Conforto médico, você vai ver que tem alguém no lugar dele, tem uma lógica dentro do... Mas aí essa mácula da imagem do profissional de saúde, e não só médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, as pessoas também estão sendo agredidas. Elas estão sendo, de fato, e fisicamente agredidas. Isso aumentou sensivelmente, é um problema que eu acho, de fato, dessa política. Aí tem o Fio Terra, que já não nos recebeu, né? Foi cercado. Ele disse que foi patolada. Pelo movimento dele. Aí a oposição, rachadinha. Gente, eu honestamente, eu acho isso uma vergonha.
o Nicolas, um bando de... O cara vai de peruca, o outro faz isso. Olha, É o esse Congresso Nacional. É um absurdo. O Congresso até Nacional. O engraçado é que o Congresso Nacional sempre teve essas discussões, né? O cara ia falava, né? Mas depois o pessoal descia no plenário e conversavam. Os opositores conversavam, tinha uma relação. Hoje é um cenário de guerra, de cuspe, de briga, de tapa, a civilidade foi pro saco. Impressionante. Mas percebam, tem um elemento, tem um fio que atravessa tudo, que é o celular. Que é Você me o chamou a atenção grotesco disso, escatológico, né? A espetacularização do horror. Você me chamou a atenção disso. Você falou... Tá cada um. Aí o sujeito, todo mundo ganhando aí. Antes de 2007... Acima do teto, pra ficar gritando rachadinha. Parecendo um menino de... Você já viram cenas assim na 7ª série, 6ª série do seu colégio, 5ª série... É que 5ª série é mais gostoso. 5ª série é mais gostoso. Indo para um assunto mais molhadinho, digamos assim, o SBT anuncia a volta do quadro Banheira do Gugu. É disso aí, Jojo? Gostava muito. Gugu Gibbs. Finalzinho. Gugu Gibbs. Podia botar no Congresso. Você lembra? Botar no Congresso. Volta. Lembro sim. E, enfim, os domingos eram divertidos. Será que tá no Congresso? Janones e Nicolas Ferreira dançando na Rumba Rei. Será que virá um cancelamento aí? Ah, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Ou então vão entrar de vestido. Da imagem tiririca aí. Luiz Ambiel. Luiz Ambiel, Não, mas eu não assisti, eu não sei maiores detalhes de quem é a moça. Eu lembrei assim de relance, porque eu lembro das coisas, eu tenho boa memória. Outro fato que tomou conta das redes sociais na semana foi esse casal extremamente inteligente que achou de ir para o show do Coldplay, que todo mundo sabe que tem essa câmera do beijo. O cara da Globo chama Coldplay. Pois é, e aí estavam lá os dois, olha lá, que beleza, ó. Viram, saíram na câmera e tentaram se esconder como se fosse possível depois de filmados. Ele que é um CEO de uma grande empresa dos Estados Unidos. Ela, inclusive, é diretora de RH. E se ninguém sabia, o mundo inteiro ficou sabendo. Ele que é casado, ficou com como diria a reputação carbonizada. Tem que aprender com o ditado popular. Pior emenda do que o soneto. Se eles ficassem assim... não ia passar despercebido. Talvez o casamento acabasse, talvez... Mas na hora que ele se abaixou e ela saiu correndo, ali, meu amigo, o planeta Terra inteiro quis saber. Não ia ter nada, porque ia passar como todo mundo aqui, tá ali um casal. E eu ia falar assim, era você ali? Era você ali? Ninguém ia nem lembrar. Era você? Não, parece que o próprio cantor falou, né? Ou eles são muito tímidos ou eles estão tendo uma fé. Então, realmente... Agora, uma questão jurídica interessante. Eu não sei onde foi, mas... o que eu aconselho a quem organiza esse tipo de evento e faz esse tipo de kiss cam, não sei, é que você coloque de modo muito ostensivo nas entradas, por exemplo, de que vai ser feita filmagem, que suas imagens serão utilizadas para o próprio show, porque essa exposição... Isso é um crime? Se você, não um crime, mas um ilícito civil, se você utiliza a imagem de alguém sem o consentimento prévio para fazer parte do show. Veja só, a gente normalizou, né? Mas aí o que o artista está fazendo? Ele está usando a imagem de pessoas, não só desse casal, mas de todo mundo, para fazer parte do show dele, do espetáculo dele. E você só pode utilizar a imagem de alguém com fins lucrativos com prévia e expressa autorização. É claro que você não vai exigir que um cara que faz um show desse no estádio tenha por escrito de cada um. Sim. Eu autorizo que você bote minha imagem na cama. Mas é interessante que os produtores desses eventos façam esse tipo de comunicação, deixem claro que você pode aparecer na câmera, porque para diminuir o problema. Porque uma coisa é o fato, a traição aí, que é um dado privado, outra coisa é essa repercussão da exposição que aconteceu. Aí eu acho que, na verdade, alguém filmou o telão. Não foi o show que divulgou. Foi alguém que estava lá, filmou, tá filmando o telão, coisas, mas o telão é repercussão do... Beleza, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Há, nesse caso aí, por parte da banda, por parte do show, uma boa fé, porque ele não tá ali mostrando, vou mostrar sua vida privada para todo mundo. Não é isso. Sim, mas... É um local público. Vou chegar no meu raciocínio. É um local público.
Então, assim, eu acho que demandar, ele pode demandar a Sim. banda ou por essa exposição. Acabou meu casamento, foi culpa do Coldplay, ele pode. Mas eu acho que num sistema razoável, esse pedido seria negado. Se eu sou for juiz, negar, vem cá, irmão. Você tá todo errado ainda quer ter, tá certo? É isso mesmo? Não, calma, deixa eu só concluir meu raciocínio. Porque é o seguinte, de fato, a imagem dele não está ali para ser, mas veja, aí você tem a perspectiva. O show do Coldplay talvez seja um dos shows mais marcados. As pessoas já sabem que vai ter a pulseirinha colorida, já sabem que vai ser filmado, já sabem que vai ter uma participação especial, já sabem das coisas que vai ter. Ninguém vai para lá sabendo que não. Então o cara chega publicamente, faz isso e depois querer ser, porque não foi o Coldplay, não foi a imagem, ele que acabou com o casamento dele. Isso tem que ficar claro. Não, claro. Para mim é exceção da Mas não verdade. tenha dúvida. Nesse caso. Eu concordo plenamente com você. O que eu estou falando é o seguinte: para evitar problemas em relação à sessão de imagem, utilização de imagem das Entendi. pessoas para fazer um show. Pra chegar no com fins microfone, lucrativos, Atenção, ele pode dizer no vocês serão microfone, filmados. ele pode colocar uma placa, porque isso é o que a gente chama de Eu acho, responsabilidade civil preventiva. eu acho, inclusive, que no momento que ele vai fazer isso, ele vacina. Vamos agora à nossa câmara do beijo. Deve ter alguma coisa nesse sentido, porque é um momento que para, muda, tem um. Então, assim, nesse caso, se o cara tá esperto, ele poderia, opa, peraí, nesse momento, vamos nos Eu sei que nesse momento, até minutos Faltou antes, aqui planejamento. ele tava Viva la Vida, e aqui ele já tá So Yellow. Sou ela. E Virou a cara ela. da amiga ali, que é Não, e os caras que aparecem vibrando aqui, né? A amiga já tá pensando aqui, eita, é agora. que Vai ter fezinha. acontecer, exatamente. Ela não sei se era casada, mas ele é casado, tem 2 filhos e, enfim. Ela é a chefe do RH da empresa que ele é. Every Steve. teardrop is a rain, is a waterfall. Fica a dica para os casais, evitem, casais, obviamente, cruzados, né? Evitem o show do Coldplay. Chegando no finalzinho, já temos 1 hora. Como passa rápido, né? Rapaz, passa. Como passa rápido. A gente não falou E nada lá de ele. ambiental, tem que trazer Marcelão aqui. outro dia. Foi aprovado na calada da noite. A gente falou da APEC. Não, mas Ah, aí não, a gente não vai conseguir. Não vai desenvolver conseguir, o tema. não vai conseguir desenvolver Não o vai tema. conseguir. Mas aí você Matéria tem que importante. voltar aqui para falar sobre esse tema, porque Claro. você é o cara que domina desse assunto. Mas Não, premiado, viu? Ganhou o prêmio. Foi mesmo? Foi aquela ação civil pública do A Ação Popular foi. Ação Popular do Maravilha. Rio Jaguaribe. O Prêmio República Foi, Porra, que Mas, maravilha. mas esse tema é importante, viu? Chamada PL da Devastação, Exatamente. que a Câmara aprovou e que tem realmente muita coisa polêmica. O licenciamento ambiental, já falando, o tema de licenciamento ambiental no Brasil de fato é complexo, de fato precisa de um melhoramento, sim. Mas tem coisas como, por exemplo, o autolicenciamento previsto, que é Sim. simplesmente um absurdo. Porque as avaliações ambientais têm que ser prévias ao início da atividade, né? Potencialmente poluidora. E quando Claro. você permite que alguém comece a desenvolver um empreendimento sem fazer uma avaliação prévia do que vai acontecer, é como se os médicos fossem fazer cirurgias sem fazer antes o exame antes. Para saber onde ele vai fazer, o que ele precisa ser feito, quais as consequências daquela ação. Então, realmente é preocupante o texto, algumas partes do texto que passam. E depois de derrubado uma árvore, não dá para ir lá colar de volta. Não, né? Aconteceu até a derrubada da árvore Por isso que lá na Inglaterra. Por isso que a Constituição fala que a avaliação ambiental tem que ser prévia. E nesse autolicenciamento, seria um preenchimento de um formulário na internet que o empreendedor diria, ok, e quando ele apertasse o Enter, ele já teria a licença para poder Você operar. sabe que no filme do South Park tem uma passagem que é engraçada, que é Cartman e os meninos, um bocado de menino do primário da escola, assim, entrando num site pornográfico. Aí o site bota assim, você tem mais de 18 anos, as meninas? Sim, tem, ó. Aí passa. Pois é. Isso, é Tem um pouco isso. Falando de futebol, é isso também, mais do mesmo, ó. O Vitória não conseguiu vencer, inclusive caiu o treinador, já tem um treinador novo, já Porque é o Fábio segundo Carrilho a jogo, gente anunciou. já é o segundo jogo, Mas já não empatou, conseguiu vencer, não pelo perdeu. menos não perdeu. Não perdeu. Pelo menos não perdeu, diga-se de passagem. E eu diminuí as brincadeiras, viu? Não, o bullying não adianta. Nesse Vai ter. estágio a gente não pode Quando fazer tem muito. empate é uma coisa morna. Empate é broxante. Mas Lucas Arcanjo, né?
conseguiu que foi, segurar. Pelo menos foi um empate lá, né? Não, era Foi pra lá, ter Foi perdido. um grande resultado. Foi um grande E o resultado. Botafogo que ganhou do Paris Saint-Germain, não foi? Foi o time que, então, vitória da... O Botafogo é muito melhor Foi que o ganhou, Vitória. foi o Botafogo Né? que ganhou de um time nessa Copa Sim, do sim, sim. Foi o Botafogo. Mudança das cadeiras. Saiu, inclusive, Vojvoda lá do Fortaleza. E quem tá agora é o Renato Paiva. Você sabe que o Vojvoda foi aplaudidíssimo na saída, chorou. Mas ele é Olha, excelente técnico. Excelente técnico. O Fortaleza Excelente técnico. era um time Mudou, mano. que a gente não conhecia, não falava aqui no Norte e Nordeste nada do Fortaleza. Ele vem aparecendo com o Ceni, eu acho que primeiro, depois com Que era, inclusive, o segundo técnico mais longevo. Exatamente. E agora o segundo técnico é Rogério Ceni. Então o Renato Paiva vai enfrentar o Bahia aí agora, nesse final de semana. O Bahia ganhou do Atlético Mineiro, graças a Deus, porque teve aquele gol de Michel Araújo. olímpico De Hulk. de Hulk, que eu fiquei chateado com Mas o só teve Marcos gol Felipe. bonito nesse dia, né? Foi, só o gol bonito. Mas fiquei chateado com o Marcos Felipe, mas Michel Araújo salvou a pele dele. E na Sul-Americana, Rogério Ceni errou Empatamos. na escalação. Começou com o time reserva, Que ele disse que não é reserva. que era o que ele fazia antes e a torcida reclamava. Não se começa com o time reserva. Você começa com o time titular, faz um golzinho e bota o time reserva depois. Michel Araújo tá fazendo gol no final do Resultado. jogo. Deixa o Michel Araújo fazendo gol no final do jogo. Resultado, Que teve você não todo sabe um fazer desgaste. Everton Ribeiro foi expulso, porque fica naquela agonia ali do final do jogo, para tentar fazer um gol a qualquer custo, querer resolver. Vamos para lá precisando vencer o fraco time do América de Cali. Tá aí a tabela, só para constar, né? Bahia em quarto e o Vitória. Onde é que tá o Vitória? 17º. 17º, subiu uma posição, porque empatou, né? E Tava tirou a em piada da 18º. gente, né? Tirou a piada da gente, que a gente tinha o- três leõezinhos na rabeta, lá ele. Na beta. Na rabeta, lá ele. Muito bem, é isso Acabou. aí. Partida batida. Pô, valeu. Marcelo, Curtiu? prazer. Curti. A gente tem que marcar. De direito a gente, mesmo, A gente respondeu as ficou. duas perguntas. Mas a gente vai Eu falar vou ter um corte pra fazer, jurídico aqui. Não se Mas- preocupe que o corte da rede social A tá gente garantido. ficou com uns 3 programas aí pra fazer mais na frente, né? Vamos fazer, Sobre vamos ambiental, voltar. É uma sobre mesa a de noite. bar, velho. É uma mesa de bar pra gente resenhar também. Que eu quero saber mais de música. Pega a Heineken aí. Turma, muito obrigado. Queria Sextou. agradecer mais uma vez. Aí temos É 1h05. Heineken meu. Tem, olha pô. só. Eu falei brincando, mas já que ele trouxe, a gente vai beber, porque é Eu ainda sexta-feira. vou trabalhar hoje. Eu também trabalho. Muito bem, deixa aqui que eu vou abrir daqui a pouco para somar. É isso aí. Lasquinei, muito obrigado, Jó, Dante. Muito obrigado, Cecília e Rafael, Cecília, nossos Rafael, estudantes valeu, de jornalismo, valeu. Marcelão. Marcelo, Muito obrigado. Ele tá negando porque tá na frente da câmera, depois ele vai Trabalhar? Não, eu vou trabalhar ainda. Eu também. Valeu. Muito bem. Valeu. Tchau. 3, 2, 1. Fechou. Sextou.